Olá, eu sou a Natasha Costa e eu quero te ajudar a planejar o seu mês. Quando você começa o mês já tendo dedicado um pouquinho do seu tempo para ver as melhores maneiras de fazer as escolhas e como usar o seu tempo e a sua energia da melhor forma, você já está na frente de muita gente. E a chance de você alcançar aquilo que você planeja é muito maior. Então vamos começar do zero. Eu quero que você entenda desde o início quais são os primeiros passos mais importantes e lá no final, quando a gente vai fazer a avaliação de como funcionou, o que pode melhorar, o que tem que sair, e aí você vai conseguir ter essa visão generalizada de como você está usando o seu tempo e a sua energia da melhor maneira possível. Então vamos começar. O primeiro ponto é estabelecer as suas metas. Eu preciso que você pare e escreva quais são os pontos importantes e as prioridades do seu mês. E aqui eu quero que no máximo você tenha 4. 3 é o número ideal. Você vai estabelecer quais são as áreas que você vai investir, seja o desenvolvimento intelectual, pode ser a sua parte de finanças, pode ser a sua parte de estudos, pode ser a sua parte de trabalho também. Mas a gente precisa entender que essas são as diretrizes que vão nortear as suas ações. Você precisa ter objetivos claros e para isso você precisa ter metas. Então você vai criar metas para o seu mês. No momento que você criar as metas para o seu mês, você precisa entender que o planejamento nada mais é do que transformar aquela sua meta na sua realidade. Então a gente vai dividir o conjunto de tarefas que vai construir cada uma dessas metas ao longo das suas semanas. Então, ponto 1, você vai estabelecer as suas metas. Ponto 2 é verificar quais são as pendências do seu mês. Aquilo que você precisa resolver, às vezes é uma consulta médica, às vezes você precisa fazer uma visita a alguém, às vezes tem uma tarefa muito importante que você precisa realizar e você não conseguiu fazer, ficou para esse mês. Então, tenha noção do que é aquilo que precisa ser resolvido com alguma urgência e não estava previsto para alcançar a sua meta. Então, a pendência, ela não necessariamente está ligada com a sua meta, mas ela precisa estar prevista no seu mês. O terceiro ponto são os compromissos. Todos os compromissos são aquelas informações que você tem de hora e data marcada que você precisa cumprir uma tarefa. Então é aquilo que você vai precisar ter um tempo dedicado exclusivo para aquilo em geral. Compete algumas outras responsabilidades com outras pessoas. Às vezes é uma consulta, às vezes é uma reunião, às vezes é uma apresentação de algum projeto que você precisa fazer e aquilo tem uma hora marcada. Às vezes as aulas, inclusive, tem uma aula extraordinária que você tem um horário agendado de mentoria com alguém, aquilo precisa estar previsto no teu calendário para que você consiga ter uma dimensão do seu mês aonde você vai ter hora específica para dedicar o seu tempo. Então essas 3 informações iniciais são a base para a gente começar o seu planejamento. Ter as suas metas, ter dimensão de quais são as pendências e no terceiro momento saber exatamente quais são os seus compromissos naquele mês. Tudo aquilo precisa estar distribuído na sua ferramenta de acompanhamento mensal, seja ele um planner, seja ele o calendário do seu próprio celular. Você precisa ter uma visualização do que vai tomar o seu tempo nesse mês. Um quarto passo, que é um passo primordial para a gente abrir o mês e começar muito bem, é o planejamento financeiro. Esse momento você precisa começar e ter domínio de quais são as suas entradas, ou seja, suas receitas, e tudo aquilo que é custo, que sai. É muito legal também você ter um domínio e uma dimensão de quanto que os seus custos representam da sua receita. Quanto que sobra no final do mês? Qual é a porcentagem que sobra? 10%? 15%? A partir daí você vai conseguir ter uma dimensão também de como se planejar financeiramente para alcançar as suas metas. Já que muitas vezes as metas também têm uma particularidade que envolve dinheiro, investimento, né, recursos. Então, se você quer melhorar a sua leitura, você vai precisar adquirir alguns livros, seja ele online ou físico. Se você tem algum objetivo de realizar uma viagem, o planejamento financeiro é carro-chefe dessa decisão. Assim como para os estudos, quando você vai adquirir um curso, fazer uma formação, também tem um planejamento financeiro. Então, a base do início da tomada de decisão é ter controle das suas finanças e saber exatamente quanto que entra e quanto que sai. Então, saber exatamente quanto que entra e quanto sai é muito importante também para distribuir, por exemplo, quais são as suas datas de banco, né? Quais são os dias do seu mês que você precisa pagar as suas contas, quanto que você recebe, qual é o momento do vencimento, tudo isso pode ser anotado como um compromisso também na sua agenda. Então, o planejamento financeiro, ele vem logo depois do compromisso para a gente poder completar essa etapa da fase inicial do planejamento do seu mês. E por último, mas não menos importante, a gente vai olhar para a sua rotina. O que a gente quer dessa rotina? Eu quero que a sua rotina nada mais seja do que um reflexo das suas metas alcançadas. Então vamos supor que você tenha criado uma meta de leitura, uma meta que vai trazer uma quantidade de livros no mês. Eu quero ler um livro esse mês.
eu preciso ter um tempo na minha rotina que seja dedicado para leitura, seja na parte da manhã, na parte da tarde, eu vou precisar avaliar qual o melhor momento para encaixar essa tarefa. Então, quando a gente está pensando na rotina, qual é o raciocínio que eu quero que você faça? Quando você estabelece uma meta, seja uma meta de exercício ao longo da sua semana, de leitura, de resultado no seu trabalho, de venda para clientes, de estudo, de alcançar cada vez mais pessoas com o seu trabalho, com o seu objetivo, você precisa ter dimensão de qual é o conjunto de tarefas que vai te levar àquele resultado, àquela meta. Quando você pensa, eu quero vender para 20 clientes novos nesse mês, quantos clientes você precisa alcançar para fechar 20 contratos de fato? E aí, como é que você vai buscar esses clientes? Então, se eu tenho uma meta de 20 novos clientes no mês de janeiro, eu preciso produzir mais conteúdo, eu preciso ter uma habilidade de vendas ajustada no contato que eu tenho com eles, seja via telefone, seja via internet. Então, esse é o conjunto de tarefas que eu vou precisar estabelecer como a minha rotina nesse exemplo. Eu vou ter que melhorar a minha fala, a minha venda, eu vou precisar produzir conteúdo vinculado àquele material que eu vou viabilizar para os meus clientes e eu preciso entrar em chamada, ligar para eles e conseguir atingir cada vez mais pessoas. Então, esse conjunto de tarefas eu preciso enquadrar na minha semana. Eu preciso ter um tempo dedicado para ligações, eu preciso ter um tempo dedicado para a produção do conteúdo e eu preciso ter um tempo dedicado para avaliar como é que foram essas tarefas e o resultado dessas tarefas. E é exatamente esse raciocínio que eu quero que você tenha para cada meta que você construir. Quando você constrói uma meta de leitura, você precisa ter a aquisição dos livros ou do que você vai ler, o material que você vai ter acesso, e em seguida um tempo no seu dia e na sua semana de forma distribuída para que você consiga acessar aquela escolha que você fez. Então você precisa não só querer ler muitos livros, mas ter um tempo separado no seu dia para sentar e conseguir ler de forma tranquila. Isso traz não só um senso de realização e capacidade para você, porque você vai ver todos os dias parte da sua meta sendo completa, sendo feita, e você tendo uma qualidade de vida ao longo do seu dia. Porque todos os dias vão se tornar um reflexo da meta que você estabeleceu para você. Então, quando você estabelece as suas metas, as suas pendências, os seus compromissos, eles vão estar anotados e distribuídos ao longo do mês. Depois disso, você vai fazer o seu planejamento financeiro. Por fim, você vai olhar para a sua rotina. Sua rotina vai precisar refletir todas essas decisões anteriores que você tomou. E aí, quando você olhar para o seu mês, você vai ter clareza e dimensão de tudo que é importante, tudo que é prioridade, tudo que é meta e tudo que é pendência. Você não vai precisar ficar esperando aquele incêndio chegar para você. Chegou, o boleto vencendo nesse dia, não sei exatamente quando que é, quando eu tenho que pagar, quanto que sobrou de dinheiro. Se você consegue fazer essa preparação antes, a capacidade que você tem de executar melhor, distribuir bem o seu tempo, se tornando uma pessoa produtiva, é muito grande. É garantido. Então eu quero muito que você pare e pense sempre que você vai começar uma semana ou um mês nesses pontos que eu expliquei aqui para você agora. Isso vai trazer muita capacidade para você de avaliação de como está sendo a sua rotina. Se a sua rotina está refletindo aquilo que você definiu como meta, ou se você simplesmente está correndo um dia atrás do outro, deixando aquilo chegar, se sentindo ansiosa e muitas vezes não se sente capaz de realizar aquilo que você estabeleceu para você. Então, se em algum momento, hoje, nesse meio do mês, você está sentindo que não conseguiu tirar as coisas de papel, lembra desse vídeo para que você consiga aplicar esse raciocínio de quais são os conjuntos de tarefas que compõem cada meta. E a partir daí você vai começar a planejar o seu mês. E lembra que o mês é composto de uma semana. E cada semana é composta de um dia. Então, cada dia você vai precisar olhar e avaliar se as tarefas que você está executando estão alinhadas com as metas que você estabeleceu para você. Tá bom? Espero que esse vídeo te apoie para conseguir começar cada semana de forma realizadora de fato, tendo domínio de como você vai distribuir o seu tempo e a sua energia para alcançar os seus objetivos. Se você curtiu, deixa o seu like e se inscreve no canal para continuar recebendo essa quantidade de conteúdo importante e aplicável para você mudar a sua rotina a partir de agora. Um beijo!